Shalom, amados. Glória a Deus por estarmos aqui hoje. Eu estou com a perspectiva de falar sobre o princípio da honra, baseado nas Escrituras. Eu estou com um dos livros que eu tive a capacidade em Deus de escrever, que é a Essência da Honra. Este livro aqui tem sido espalhado por várias partes do Brasil e do mundo. Hoje, baseado em uma leitura do capítulo 11 deste livro, A Preciosidade da Honra, eu fiquei curioso em falar sobre este assunto, numa expectativa, pois como é interessante o princípio da honra. A honra é um princípio de valorização. Existem valores que estão escondidos dentro da palavra honra. Esses valores são inerentes e importantes para a nossa geração, para a nossa sociedade, para a nossa família, para o governo, para todas as áreas da vida, em termos sociais e espirituais, em termos político, religioso, enfim, a honra é muito importante. É um princípio divino. No capítulo 11 deste livro, nós estamos falando sobre a honra como uma preciosidade. Estamos embasando este conteúdo a respeito de uma simples pérola. A pérola é formada por uma ostra e o processo é interessante. Como é curioso, eu até argumento de que há três palavras importantes que elas estão interligadas: pérola, honra e reino de Deus. Essas três palavras são preciosíssimas, elas estão intrínsecas, pois a pérola tem grande valor, principalmente até o século de número 17. Até o século 17 não tinha alguma máquina ou algo específico para polir diamantes ou rubis. Então a pérola era polida naturalmente. E o processo em que a pérola era feito dentro da ostra, no fundo do mar, é curioso. Era um processo de proteção. Quando dentro da ostra entrava um parasita, um grão de areia ou alguma bactéria, a madre pérola, que é uma membrana que protege, que liberava uma substância chamada nácar, protegia e paralisava o parasita que estava querendo destruir o seu interior. Então essa substância nácar é a mistura de calcário, de água e também do próprio material que consolida a parte externa da ostra. Essa proteção era gerada justamente com essas liberações de substâncias, paralisando o intruso, vamos assim dizer, no interior da ostra, e com este processo seletivo se fazia a produção, e se faz até hoje a produção da pérola. Isso é muito precioso. E no processo de 10.000, somente uma dentre tantas, a esférica polida. A diferença entre as cores tem a ver com a substância também que envolve a região em que a ostra se encontra. Agora, o que isso tem a ver conosco? Eu anotei 7 pontos importantes sobre a ideia de que a ostra, como um caráter humano internamente, tem o dever de proteger tudo aquilo que vem de externo e que não é bom. Número 1, tudo que for invasor externo que tenta corroer nosso caráter interior deve ser tratado como um parasita. Tudo que vem para corroer um bom caráter de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma família, dos jovens, de o que quer que seja, deve ser paralisado pelo princípio da honra. A honra é semelhante ao processo que a ostra libera para proteger o seu interior, formando pérola.
Então a pérola é um mecanismo de defesa e de proteção. Isso é o senso de valorização por aquilo que vem de Deus e está em nosso interior e deve ser bem valorizado e protegido pelo povo de Deus, pelo nosso caráter, mediante as Escrituras, a palavra do Altíssimo. Esse princípio de honra é semelhante ao processo que a ostra faz. Então esse primeiro ponto é importante, porque tudo que for invasor externo deve ser considerado como um parasita, desde que tenta corroer o nosso caráter. Se é para prejudicar o nosso caráter, o caráter do povo de Deus, o caráter de uma sociedade, esse parasita deve ser paralisado, tratado e ministrado com o princípio da valorização. A honra é isso. A honra é um processo minucioso, riquíssimo e que bloqueia tudo que é prejudicial, tudo que é corrupção, tudo que vem para destruir o caráter de uma boa sociedade. Ponto 2. Todo parasita invasor deve ser destruído para que não cresça no caráter humano e assim trazer tragédias ou trágicas consequências. Se estamos vendo tudo aquilo que corrói, como desonra, que destrói, corrupção, engano, fraude, nós devemos bloquear isso em nosso caráter. Nosso caráter está sendo tratado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, por Jesus, para viver em excelência aqui na terra. E esse princípio de honra é um princípio de excelência. E viver em honra e em excelência precisa-se de um posicionamento sério ante esse princípio. Todo princípio exige posicionamento. E nós devemos estar bem posicionados concernente a tudo aquilo que destrói a nossa família. Tudo aquilo que destrói a nossa boa convivência em relacionamento a Deus e toda a humanidade. Outro ponto importante. Todo parasita pode ser considerado como algo destrutivo, oriundo de diversas áreas. Então pode vir por palavras, tudo que destrói o bom caráter pode vir por atitudes, comportamentos, pensamentos, sentimentos, depreciação, desprezo ou informações mentirosas. Nós devemos estar antenados e com caráter bem forjado em Jesus para detectar tudo aquilo que está minando a nossa fé, a nossa vida espiritual, a nossa realidade em Deus. Esses pontos são importantes para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento econômico, para o nosso crescimento familiar. Em todas as áreas da vida, o princípio da honra é bem-vindo. Faz parte do reino de Deus e é comparado a pérolas de grande valor. Quarto ponto. Ao defender dos invasores, nosso caráter processa o princípio da honra na prática. Esses invasores introspectivos em nosso espírito, em nosso caráter, em nossa ideologia, deve ser protegido de maneira forte e veemente pelo princípio da palavra de Deus. Aplicando honra em nosso caráter, nós vamos viver uma vida muito abençoada, uma vida seleta, uma vida produtiva, uma vida abundante. E como prática, a honra não aceita nenhum tipo de corrupção. E nós precisamos viver em autoestima, pois a honra eleva a autoestima, a honra projeta-nos para coisas grandes e nos direciona para a santidade de Deus. Convido você a estudar mais sobre honra na Bíblia. A honra traz valores importantes para o nosso caráter. Aí nós vamos aprender, na prática, a valorizar pai, a valorizar mãe, a valorizar o reino de Deus, ao próprio Deus, a valorizar as Escrituras, os amigos verdadeiros, a valorizar a igreja, a sociedade, o governo, e o governo passa a valorizar o povo de Deus e valorizar a sociedade num todo. Então é importante, a honra ela é bem-vinda em qualquer lugar, em todos os lugares aonde se estabelece a honra autêntica, a honra divina, a honra bíblica, a honra do Deus vivo,
o negócio funciona. Ponto 5. O reino de Deus no caráter humano produz uma preciosidade como uma pérola de grande valor no coração. Jesus disse: o reino de Deus não é de visível aparência, mas está em vós e em vosso coração. Por isso, como a pérola, que é um mecanismo de defesa da ostra, gera algo de muito valor para o mundo, assim também é o reino de Deus, protegendo o nosso caráter lá no coração, assim também traz valores importantes para a nossa cidade, sociedade, humanidade e também para o reino dos céus como extensão aqui na terra. Número 6. Defender o que é importante é uma evidência de honra. A honra protege o que é justo, assim como o nácar protege o interior da ostra. Sabe, tudo que a gente preza por valor autêntico e legítimo é estabelecimento de honra. A honra nos eleva à proteção de família, de princípios e de valores. São fatos autênticos e verdadeiros que, quando estabelecemos em nossa vida, nós vemos a ação do reino dos céus, de Deus atuando em nós com princípios e valores morais e éticos. E mais, nós vemos de fato a nossa mente sendo transformada pela palavra de Deus a ponto de não aceitar aquilo que é leviano, aquilo que é banal, aquilo que destrói, aquilo que corrói um bom relacionamento. Só para você ter uma ideia, a honra protege relacionamentos no casamento, familiar, no ministério, na família, em todos os aspectos. Aonde tem honra, as coisas funcionam. Aonde tem honra, tem proteção de integridade, tem proteção de caráter. Aonde tem honra, tem família sadia, tem igreja boa, tem sociedade justa. A honra protege justiça. A honra anda de mãos dadas com a justiça. A honra faz parte do reino de Deus. É um princípio que vem do trono da graça. É importante estabelecer honra. É importante viver esse assunto. Número 7. Proteja o que é importante. O reino de Deus, a família, a saúde, as finanças, o bom caráter, a índole, o emprego, a igreja, seus bens pessoais, amizades verdadeiras e tudo que for de extrema importância para você e que tem apoio divino e escriturístico. Eu estou falando embasado na palavra de Deus. Saibam disso. É importante valorizar aquilo que Deus coloca em nossas mãos. É importante valorizar o que vem de Deus para nós. E tudo que vem de fato de Deus é bom. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu convido você a adquirir o nosso livro, A Essência da Honra, a nos acompanhar nas redes sociais, aos nossos conteúdos que têm sido enriquecedor para o Brasil e para as nações, como eu tenho falado para multidões aqui no Brasil e também em várias partes do mundo, já em vários países e continentes. Que o Espírito de Jesus nos ajude a ter discernimento da verdadeira honra, a honra que emana do caráter de Cristo, a honra que deve ser estabelecida em nosso caráter e proteger tudo aquilo que é parasita que vem externo, assim como a ostra, um pequeno animal, consegue proteger o seu interior e formar algo precioso para a vida. Assim também, extraindo honra do reino de Deus lá no nosso espírito, em nossos corações, nós vamos conseguir banir e paralisar tudo aquilo que é de intruso, tudo aquilo que vem roubar a nossa índole, a nossa integridade, o nosso caráter e os nossos valores. Por isso, estabelecemos-nos honra em nosso espírito e em nossos corações. E vivamos isso de maneira firme, forte, de maneira altruísta, com temor a Deus e com sensibilidade. Eu declaro em nome do Senhor Jesus um tempo de honra para a minha vida, minha família, para o nosso ministério aqui, para a Igreja de Jesus no Brasil e no mundo, para você que está me ouvindo e para tudo que lhe pertence. Lembra disso, só a honra naquilo que você considera. E o Senhor Jesus disse: aonde estiver o seu tesouro,
aí estará o seu coração. O meu coração está na palavra, está em Deus, está naquilo que vem de Deus. Assim como essa ostra na capa deste livro, e esta pérola dentro da ostra foi um processo de proteção, de integridade. Assim nossos corações, nossa mente, nosso ser, seja também um fator honra para esta geração. Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Até mais, se Deus quiser.